Coloque a mão no coração, feche os olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, iniciando o nosso dia na Tua presença, iniciando mais um projeto Casa Firme, um trabalho, Senhor, de 25 horas de orações, mensagens, palavras, direções, que nos dão condições de edificar uma casa firme, de construir a nossa vida fazendo um bom alicerce, fundamentando a nossa vida na Tua palavra. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a transformar o conhecimento em ação, em prática, porque de nada vale, meu Deus, saber algo e não fazer. Senhor, nos guarda da procrastinação, nos livra de todo espírito de passividade, inércia, preguiça, indisciplina, porque muitas vezes, meu Deus, o problema não é não saber o que fazer, mas saber e não fazer. Que a negligência, meu Deus, não tenha legalidade em nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito da negligência, o espírito da incredulidade, o espírito da passividade, do conformismo, da aceitação. Eu rejeito esses demônios que roubam, que travam, que impedem, meu Deus, vidas de prosperarem, mudarem. O Senhor veio não para melhorar as nossas vidas, mas para mudar radicalmente. Através do Senhor nós podemos ter uma vida plena, completa. Essa é a vontade do Senhor, diz a sua palavra. Que a nossa alegria seja completa, que não fique uma área sequer da nossa vida doente, deficiente, mas que em todas as coisas sejamos mais que vencedores, que não tenhamos falta de nada. Então, meu Deus, se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, se é isso que o Senhor tem para nós, eu oro pedindo ao Senhor que nos dê visão, que nos dê sabedoria, que abra os nossos olhos, que arranque, meu Pai, as escamas, que arranque, meu Pai, toda a cegueira, toda a dureza, toda a incredulidade, porque se não estamos vivendo a vida que o Senhor tem para nós, conquistou, o problema definitivamente não está no Senhor. É um problema de fé, é um problema de crenças. Senhor, que todas as crenças erradas, mentirosas, negativas, sejam substituídas pela crença certa. Que o Teu povo, Senhor, creia na Tua palavra. Que cada um que está aqui, meu Deus, seja moldado, lapidado, conduzido, direcionado pela Tua palavra. Viva a sua vida, tome suas decisões e faça suas escolhas, meu Pai, com base no que tem recebido do Senhor. Em nome de Jesus, que toda direção que o Senhor tem nos dado seja misturada com a fé, seja retida, seja guardada, seja aplicada, meu Deus, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa as nossas falhas, erros e pecados, se falamos, se pensamos, se fizemos, meu Deus, se negligenciamos, se deixamos de fazer, meu Deus, se abrimos alguma porta, meu Pai, nos ajuda a fechar. Se o mal encontrou, meu Deus, legalidade numa ilegalidade nossa, que cada um se levante, se posicione. Eu continuo pedindo, meu Pai, que nos dê uma consciência cada vez mais viva e ampla do mundo espiritual.
porque Ele é real, Ele existe, Ele é tão real quanto esse mundo físico. E muitos, meu Pai, ainda não tomaram consciência disso e não estão fechando as portas necessárias, as portas que foram abertas. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor abra as mentes, abra os olhos espirituais, tire as escamas, meu Deus, que cada um veja o que não estava vendo e se posicione, em nome de Jesus, e que nós possamos ver homens, mulheres, pais, filhos, cada um ocupando o seu lugar, se posicionando, fechando as brechas, meu Deus, para que a unção, para que o poder, para que a bênção possa fluir, ser derramada sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Consagro esse culto, esse projeto Casa Firme, peço que seja conosco nessas 25 horas, meu Deus, que os teus ouvidos estejam atentos aos clamores, às orações, meu Deus, às intercessões que serão feitas aqui por cada pessoa que subir nesse altar. Que as nossas orações possam tocar os céus, movê-lo em nosso favor, em favor do nosso povo, Senhor. Que seja um dia de resposta, de definições, de milagres, de curas, de libertações. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada coração, meu Pai, de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, meu Pai, de um dia de glória, de um trabalho poderoso. E agradeço desde já por tudo que vai fazer aqui em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Um bom dia a todos, podem sentar por gentileza, um bom dia a todos que estão pela transmissão. Vamos abrir em 2 Reis capítulo 4, iniciar no versículo 1. Essa foi a primeira palavra do terceiro jejum dentro dos meus projetos de conquistas. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Bom, aqui nós já percebemos uma anormalidade, né? O natural é que o justo tem uma vida longa na terra e uma vida plena, uma vida feliz, uma vida próspera. Esse homem apresentado como um discípulo dos profetas, ele era um discípulo de Eliseu. Eliseu era a segunda geração, né, de profetas, recebeu unção, porção dobrada do espírito de Elias. Então não tinha lugar melhor para ele estar e pessoa melhor, né, para que ele pudesse estar debaixo. Ele estava debaixo da melhor liderança, da maior autoridade que havia no momento, na época. Então, o que faltou para esse homem? Não faltou referência, não faltou exemplo, não faltou modelo. Ele estava no lugar certo. Como quando nós falamos dos discípulos, né, que por muito tempo, apesar de estarem com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, não agiam, não se comportavam e
não correspondiam, porque estavam ali com Jesus fisicamente, mas ainda não haviam bebido do seu espírito, ainda não haviam rompido, né, internamente. Então, as crenças, as misérias, a incredulidade continuava fazendo parte, a covardia continuava fazendo parte. No caso de Pedro, havia uma identificação, né? O modo de falar dele remetia a Jesus, mas por muito tempo não passou disso. Faltava o caráter de Cristo, faltava o Espírito de Cristo, faltava, né, o padrão de Jesus. E é isso que nós temos que buscar. Não basta estar no lugar certo. Não basta estar debaixo de uma liderança séria. Não basta estarmos recebendo boas direções. Eu não creio que esse homem morreu e deixou a família no estado que deixou porque não sabia o que fazer, porque faltou-lhe direção, faltou-lhe visão, faltou a ele a fé para vencer, romper nessa área. Ele temia a Deus, ele teve fé para ser discípulo de profeta, mas ele não teve fé para vencer na área financeira, por exemplo. E deixou um legado de dívidas para a família. Os filhos estavam a ponto de serem escravizados por conta do que esse pai deixou de herança, de legado. Nesse caso, dívidas. Mas cada um de nós precisamos analisar, né, com essa perspectiva, com esse pensamento, se hoje, né, porque eu não tenho amanhã, eu não tenho ontem e eu não tenho o amanhã. Se hoje fosse o último dia da minha vida, se hoje o Senhor me chamasse, o que eu deixaria como legado, como herança? A minha construção é sólida. Se hoje eu partisse, eu deixaria o quê? Para a minha família, para a minha descendência, um legado de bênçãos ou um legado de maldições? Eu estou acumulando bênçãos, eu estou facilitando a vida dos meus filhos, da próxima geração, porque eu estou vencendo, né, os demônios, eu estou fechando as portas que talvez foram abertas lá atrás, e os meus filhos não terão que enfrentar as guerras que hoje eu enfrento? Ou eu não estou fechando essas portas, não estou vencendo essas guerras, e os meus filhos terão que enfrentar as mesmas batalhas, as mesmas guerras espirituais que eu enfrentei, mas não venci? Então, essa é uma palavra muito importante para nós. Nós temos vivido esse momento de transição, onde Deus tem dito que está nos levando para um novo tempo, mas não tem como Ele nos levar para um novo tempo sem que ciclos sejam fechados, portas sejam fechadas, situações sejam encerradas, né? Ainda a bispa dizia ontem, não existe sucesso sem sucessor. O Ezequias, por exemplo, não podemos dizer que ele foi um homem bem-sucedido, porque ele fez muita coisa boa para a nação de Israel. Mas a carga que ele deixou para a próxima geração, para Manassés,
a maneira como ele lidou, né, com tanta indiferença, descaso. Talvez uma das pessoas mais egoístas da Bíblia tenha sido Ezequias, que quando ouviu o que aconteceria com a próxima geração, com o seu descendente, né, com os seus descendentes, a resposta dele foi: profeta, boa essa palavra. Quer dizer, porque enquanto eu viver, eu vou ter paz. O que vai acontecer depois não é problema meu, não é responsabilidade minha. Essa é uma mentalidade medíocre e miserável. Nós temos que nos livrar dessa mentalidade. Muitos ainda trabalham e vivem com essa mentalidade miserável, de que não é problema meu, não é responsabilidade minha, ou seja, o que está por trás disso? Um egoísmo, um orgulho, que vai travar a própria vida, que vai afetar terrivelmente a próxima geração. E a nossa missão, a nossa maior missão é essa: passar bem o bastão. Construir, né, um telhado forte, né, uma estrutura forte, para que quem vem após nós possa construir em cima. Né, como o exemplo que a bispa deu recentemente, que a cultura de muitos é essa. Os pais já constroem um alicerce forte, firme, para que os filhos possam depois construir em cima, e assim vai. Né? Então, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que ser reparadores de muros, de brechas, nós temos que preparar o caminho, pavimentar, tirar as pedras do caminho, por onde os nossos filhos, a próxima geração, vai passar. Então esse homem teve fé para algo, mas não teve fé para uma área importante. Você vê que não era qualquer coisa, né? Talvez ele não fosse uma pessoa, até porque a Bíblia descreve ele como um homem que temia a Deus. A mulher diz, né, reconhece isso: meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. Então, não entendo que havia ali uma maldade, mas houve uma passividade, houve uma negligência, houve ali um desinteresse, houve uma negligência. A morte não chegou, e um legado como esse não foi deixado por acaso. Os filhos estavam a ponto de ser escravizados, e isso tinha a ver com uma falta de visão, uma falta de atitude, de iniciativa, sabe, de senso de responsabilidade. Não sei, talvez ele achasse que teria mais tempo, não morreria tão cedo, né? E foi deixando para depois, foi adiando decisões, não lidou com a situação. Se tem uma coisa que Deus tem falado conosco, lide. A Bíblia nos ensina a lidar com as coisas, e não é amanhã, é agora, é hoje. Né? Nós não temos o amanhã. Quando se trata de sentimento, por exemplo, a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe o dia terminar sem resolver essa questão, sem lidar com esse sentimento. Não deixa o dia terminar. Quer dizer, não leva de um dia para o outro. Nós temos que terminar cada dia da nossa vida com esta segurança de que fizemos tudo o que tínhamos que fazer,
concluímos tudo que tínhamos que concluir, lidamos com tudo aquilo que nós tínhamos que lidar, reparamos o que tínhamos que reparar, porque essa procrastinação, o deixar para depois, tudo que nós deixamos para depois, nós muitas vezes acabamos por não fazer. Por não fazer. Então, o meu entendimento aqui, a minha visão, o que eu discerno é que esse homem achou que tinha mais tempo, não imaginou que ia morrer tão cedo, não era uma pessoa má, ele temia a Deus, mas tinha uma deficiência, tinha algo para ser tratado. Era aquela área que lhe custava mais, que era mais difícil, que talvez faltou sabedoria, mas também não houve interesse, humildade. E tem muita gente que vai esticando situações, vai esticando problemas, porque não tem a humildade de pedir ajuda, né? A mulher dele, por exemplo, vamos continuar aqui a leitura, ela fez o que ele poderia ter feito. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ela foi até o homem de Deus. Ela pediu ajuda, né? Ela procurou o homem de Deus. Ela, quando a situação, né, caiu nas mãos dela, ela se viu agora como responsável, única responsável, porque o marido já tinha ido. Ela teve iniciativa. Ela foi atrás, ela pediu ajuda, né? Ela não foi passiva como o marido foi. E quando ela foi até o homem de Deus, o homem de Deus deu a ela uma direção, que é o que Deus faz conosco. Ele não trabalha sozinho, ele não resolve as coisas só pela vontade dele, né? Nós não vivemos a vida que ele tem para nós porque essa é a vontade dele. Nós vivemos a vida que ele tem para nós porque nós fazemos escolhas alinhadas com a sua vontade, com a sua palavra. Então, é óbvio que Deus não tinha essa vida, esse resultado para esse homem e sua família. Mas faltou escolhas, faltou decisões, faltou posicionamento, faltou diligência, faltou iniciativa, faltou interesse, faltou querer mudar aquilo, né? Faltou atitude. Então Deus não tinha essa vida, esse resultado, não era para esse homem ter terminado dessa maneira, mas não faltou direção, não faltou orientação. Tanto que a mulher, quando procurou, recebeu exatamente a direção que ela precisava para mudar de vida. E aí é onde eu vejo também que houve ali um problema de fé, né? Uma fortaleza que ele não demoliu. Talvez esse homem tenha racionalizado demais, porque as direções que essa mulher recebeu, humanamente falando, não fazia tanto sentido, não parecia lógico. E quantas pessoas que perdem portais, perdem oportunidades, por conta da racionalidade, de buscar entender, de querer entender, e aí não se submete, não faz o que é preciso, né? Fica lá na sua conjectura, mas como é que isso vai acontecer? Mas não tem como isso acontecer. E nós precisamos ter essa humildade, essa disposição, essa fé que essa mulher teve, de colocar em prática a direção que recebe, né, sem ficar ali
conjecturando. Então, o homem de Deus disse a ela, né? Então, 3, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando Deus nos trouxe essa palavra, o que saltou, a parte que mais saltou foi, feche a porta. É preciso fechar a porta para a unção fluir. A direção, né? Os detalhes não podem passar despercebidos. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, né? Isso que já era uma direção para rompimento nessa família, para demolição de fortalezas, porque prosperidade e mentalidade. Por que essa família estava terminando dessa forma? O marido terminou de forma miserável por conta da cabeça que tinha. Por conta da mentalidade que tinha. Ele não acreditava que podia viver outra realidade. Ele não acreditava nessa abundância, nessa plenitude. Então essa direção, vá pedir, mas peça muitas. Peça muitas. Já era uma direção para levar essa família a um rompimento, a não colocar limites, né? Porque Deus é ilimitado, Deus não está preso a nada, Deus não está preso às condições, Ele não precisa de condições favoráveis, Ele precisa de uma fé em ação. Quantas vezes nós ouvimos pessoas testemunharem que tiveram a fé, recentemente em programas da Bispa, ela contava alguns testemunhos. Da pessoa que foi lá, Senhor, eu só tenho a fé, e foi lá ungir a casa. E foi lá ungir a casa que ela desejava. E aí, quem passa e vê a mulher ungindo? O dono da casa. Que fica admirado com aquilo, pergunta o que ela estava fazendo. E ela fala, não, eu sou cristã, né? E eu estou aqui ungindo essa casa porque o desejo é comprá-la, eu desejo morar aqui. E o homem não era, pelo que eu entendi, não era cristão, mas já tinha, acho que um parente que era tal, e que entendeu, né, o que se passava e ali já falou para ela, bom, se você teve fé para ungir, então me faça uma proposta. Né? Me diga o que você pode fazer. E ela ali, naquele momento, né, que estava toda ousada ungindo, né, não esperava aquilo, né, deu uma titubeada e, não, mas eu só tenho a fé mesmo para ungir. Eu não tenho condições. Não, mas se você teve fé para estar aqui para ungir, então me diga. E ali ela fez uma proposta para ele, que também, humanamente falando, não tinha condições. E assim, resumindo a história, Deus criou meios. O marido fechou negócios ali, ela teve um valor e tal. Mas sabe quando a pessoa, o que eu tenho é isso. Você vê que às vezes nós deixamos de viver mais porque estamos numa visão fechada, com fortalezas mentais.
Não dá para eu ir além porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. O que você tem em casa? Foi a pergunta do homem de Deus. O que você tem? Porque eu preciso que você haja a sua fé naquilo que você tem. Ninguém, na verdade, pode dizer que não tem nada. Todos nós. Primeiro, já é bíblico, né? A cada um Deus deu uma medida de fé. Então ninguém pode dizer que não tem fé. A fé pode estar morta, adormecida, atrofiada, pelo desuso. Mas se aquela fé, por menor que seja, começar a ser exercitada, praticada, Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode ser minúscula, mas se você usá-la, se você disser, monte, ergue-te, lança-te no mar, ou seja, colocar essa fé em ação, você vai viver coisas sobrenaturais. Porque não é o tamanho da fé. À medida que você vai exercitando como um músculo, vai crescendo, né? Vai se tornando uma fé robusta. Mas eu não preciso de uma grande fé para ver Deus se mover na minha vida. Eu preciso pegar a fé que eu tenho e começar a praticar. Eu preciso agir essa fé. Praticar essa fé. Então ninguém pode dizer que não tem nada. Além de fé, Deus nos deu. A Bíblia diz isso também. Né? Ele colocou tesouros em nós. Ele depositou em nós dons, talentos. Muitas vezes Deus dá uma direção, uma ideia, um impulso. Quantas pessoas que também já falaram isso. Que viram outros fazerem o que um dia ela pensou fazer. Ou seja, Deus deu a ela, mas ela não acreditou. Ela teve a ideia. Ela teve aquele impulso para fazer algo que no momento pesou mais o medo de errar, o medo de ser criticado. E ela não agiu. E mais tarde ela viu alguém fazendo aquilo que ela um dia pensou em fazer. Então, muitas vezes a pessoa não está aquém porque não tem condições de ir além. Mas porque ela não acredita, ela não usa o que ela tem. Né? Ela tem fortalezas dentro dela, crenças negativas. Então esse homem não mudou de vida, não venceu, não rompeu nessa área, porque não teve condições, não teve oportunidade. Eu digo e repito, não creio que ele morreu sem ter tido a oportunidade de virar aquele cativeiro, sair daquela situação. Mas ele não teve fé para isso. Não agiu a fé nisso. Teve fé para uma coisa, mas não teve fé para outra. Eu não posso ter fé para estar na igreja, eu não posso ter fé para fazer um propósito e não ter fé para aplicar na minha vida as direções que eu recebo de Deus. Olhando assim, parece, né, que o marido estava num nível acima, espiritualmente falando. Ele era o discípulo do profeta, do Eliseu. Ele, né, estava, humanamente falando, visualmente falando, num nível superior. Mas a mulher que agiu a sua fé provocou a mudança, trouxe mudança para a sua casa. Que é o que nós já falamos também. Jesus não fez o que fez porque ele era o homem de Deus, o filho de Deus. Ele era um homem de fé. Isso é uma máxima bíblica, né? Seja feito conforme a sua fé. Quem tinha mais aqui? Mais conhecimento, mais informação. Era o marido dela. O que ele fez com tudo aquilo? Ele não fez. Quem estava lá com Eliseu, quase que diariamente, talvez como os discípulos estavam com Jesus? Esse homem. Mas o que ele fez com tudo aquilo que ele recebeu, com todos esses tesouros, talentos, ele escondeu. Ele deixou o medo,
a incredulidade, o racionalismo falar mais alto. E não usou, não colocou para fora. A mulher, quando recebeu a direção, foi e fez exatamente. Sem questionar, sem racionalizar. Peraí, como é que eu vou pegar esse pouquinho de azeite, né, e derramar em vasilhas? Como é que eu vou encher vários vasos, várias vasilhas com tão pouco? A conta não fecha. Mas é exatamente isso. É exatamente isso, a conta não fecha. Quantas pessoas que não sabem explicar como estão vivendo o que estão vivendo. Como chegaram no nível que chegou. Mas a partir do momento que começaram a agir a sua fé, dar seus passos de fé, Deus foi agindo. Essa mulher mesmo que eu citei da casa, ela não sabe, assim, explicar como. Ela fez o que ela podia fazer. Ela foi, ela ungiu, ela teve a fé. Ela fez a proposta. Deus criou os meios. Deus abriu as portas. Deus realizou o sonho. Então nós não podemos estarmos no lugar certo, recebendo direções e direções, mas por algum motivo não colocar isso em prática. E aí é onde eu preciso ir fundo, profundo. Por que tal área, tal situação da minha vida não se desenvolve, não vai? Por que eu não estou vencendo em tal área? Será que é realmente porque eu não tenho condições de vencer? Talvez me falta sabedoria, falta conhecimento. O que eu tenho feito com isso? Talvez tenha um orgulho lá que não me deixa ir e pedir ajuda. Então eu vejo que houve falhas aqui nesse homem. Faltou iniciativa, faltou interesse, faltou visão, porque faltou interesse em buscar saber. Ele não perguntou ao homem de Deus como essa mulher, né, foi ajuda, e foi atrás e perguntou, e expôs a situação e pediu ajuda. Pediu ajuda. E você vê que havia um padrão aqui, né? Ela levou inicialmente o problema como, né, alguém tem que fazer algo por mim. Meu marido era discípulo de profeta, era um homem que temia a Deus, e agora nós estamos nessa situação. Então, assim, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém faça alguma coisa. Você vê que havia um padrão, uma passividade, alguém vai fazer, algo vai acontecer. Sim, algo vai acontecer. Deus pode até usar alguém para me favorecer, mas a minha fé tem que estar nele. E isso não vai me isentar dos meus passos de fé, da minha responsabilidade. Então ele estava lá esperando que algo acontecesse, mas o que ele fez para acontecer? Que passo de fé ele deu? Sequer teve, né, a humildade de pedir ajuda. A mulher chegou, esse é o meu problema, meus filhos estão a ponto de serem levados como escravos, e agora? Aí o homem de Deus já volta a situação para ela. O que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? Né? Como posso ajudá-la? Diga-me o que é que você tem em casa. Porque a solução, diga comigo assim, a solução não está fora, está dentro de mim. Sabe aquela expressão, eu sou a resposta? Eu posso estar sendo o problema da minha vida, mas também posso ser a solução. Eu sou a solução. Eu penso que, assim, praticamente tudo muda quando isso entra de forma revelada. O problema não está fora. Né? O problema da minha vida não é o meu familiar, não é minha esposa, não é meu marido. O problema da minha vida sou eu.
Porque quando nós assumimos responsabilidade, damos nossos passos de fé, colocamos em prática o que recebemos, é impossível as coisas não acontecerem. É impossível. Eu não sei, a Bíblia não dá tantos detalhes, então nós podemos fazer aqui as nossas conjecturas, nossas deduções, né? Mas quase que afirmar muita coisa também. Como alguém que esteve ali do lado de um homem como Eliseu e não sabia o que fazer, né? Não teve oportunidade para mudar a situação. Ele teve. Ele teve oportunidade. Ele teve direções. Ele teve palavras. Mas ele não deu atenção àquilo. Ele não se posicionou, ele não se colocou na brecha. Porque quando uma área é difícil, a tendência é você ir adiando, né? Você procrastinando. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo. Um dia isso vai mudar. A pessoa não coloca a força necessária. A pessoa não fecha aquela porta. Acha que o problema vai se resolver sozinho. Não busca ser ativo na situação. O tempo vai passando. E a pessoa corre esse risco. De nunca viver e ainda deixar um legado de problemas, de maldição, deixar uma carga negativa. A postura que nós temos que ter aqui é a postura da mulher de Deus, da mulher desse homem de Deus, desse discípulo de profeta, que recebeu uma direção. E não procrastinou, não racionalizou, foi, fechou a porta, acreditou, né? Deu condições para a unção fluir, para o azeite correr. Azeite, na Bíblia, representa unção. Você vê que quando nós damos condições, a unção flui. Quando nós fechamos a porta, a unção flui. Quando nós nos colocamos na brecha, quando nós assumimos responsabilidade, a unção flui, Deus começa a agir, as coisas começam a acontecer. Se as coisas não estão acontecendo é porque tem portas abertas, é porque tem negligência, é porque tem ilegalidade. Nós falamos muito isso recentemente. Se há legalidade, é porque houve uma ilegalidade humana. Uma legalidade, né, foi dada, o diabo encontrou legalidade por conta de ilegalidade humana. Aonde existe legalidade humana, vai existir uma legalidade demoníaca. O mal vai entrar. O mal vai destruir. O mal vai roubar. O mal vai matar, porque é o que ele veio fazer. Então nós não podemos ser negligentes, passivos, inertes, deixar para amanhã, deixar para depois. Não podemos deixar uma ponta solta. Porque tinha coisa boa nesse homem? Tinha. Mas o que ele deixou de problema quase que anula, né? Discípulo de profeta, teme a Deus, mas o legado que ele deixou quase que anula todo o lado bom, todo o lado positivo. Então Deus não quer nenhuma ponta solta, nenhuma área não tratada. Cada um precisa parar e refletir qual área não foi tratada. O que na minha vida eu ainda não tratei, não lidei, que pode estar impedindo a unção de fluir na minha vida, que amanhã pode ser uma marca negativa, eu posso deixar uma marca, um peso sobre os meus descendentes, né? E se eu falhar em passar o bastão, eu fracassei. Eu fracassei, porque o sucesso de uma pessoa consiste nisso. Não existe o sucesso sem sucessor. Na Bíblia nós vemos muito isso. Reis, como por exemplo o rei que eu citei, o Ezequias, que fez muito bem a nação de Israel, mas tudo que ele fez, seu filho desconstruiu.
Ele foi bem-sucedido? Será que ele realmente foi bem-sucedido? Tudo o que ele fez, Manassés passou a vida desconstruindo. Então, quer dizer, nada foi estabelecido ali. Nada. Ele não foi bem-sucedido. Ele foi egoísta. E Deus não nos quer nessa condição. Na verdade, um homem, um chefe de família, não tem esse direito de pensar em si, de querer, pleitear por direitos. Nós temos responsabilidade. Nós temos deveres. Nós não podemos ser negligentes. A negligência custa caro. Quase custou aqui a vida dos filhos. Os filhos estavam para serem escravizados já. No caso por dívidas, mas quantos que os filhos são escravizados pela imoralidade? Porque os pais nunca foram lá e fecharam aquela porta. Nunca foram lá e se colocaram na brecha. Escravizados pela mentira, escravizados pelo roubo, pelo engano. Quantos? Que ao invés de deixar e acumular bênçãos, deixar um legado de bênçãos, estão deixando um legado de maldição. Você precisa parar e olhar para você. O que pode escravizar os meus filhos? Que legalidade? Ainda ontem eu ouvi alguém que o Espírito Santo começou a trazer para ela. Lembranças, de situações que ela já viveu. E que foi porta, tem a ver com porta que os pais abriram. E talvez ainda não foi fechada, não foi reparada. Nada para em nós. Nada termina em nós. Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu não tratei que pode repercutir na vida dos meus descendentes da próxima geração. O que eu ainda não fechei, não encerrei. Deus tem batido nesse assunto. É tempo de fechar portas. É tempo de assumir responsabilidade. É tempo de se colocar na brecha. De encerrar situações. Sabe, de ser ativo e não passivo como esse homem foi. Um dia isso vai mudar, um dia isso vai se resolver, um dia isso vai ter fim. Não teve enquanto ele esteve vivo, teve depois, quando a mulher fez o que ele devia ter feito. Quando a mulher assumiu a responsabilidade que ele deveria ter assumido. Amém, gente? Assuma a responsabilidade. Feche as portas. Deus quer que a unção flua, que o poder flua na sua vida. Mas não vai fluir enquanto nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos, não fecharmos todas as brechas, não lidarmos com as coisas, não joga para amanhã, não deixa para depois. Tome essa decisão na sua vida que você vai resolver o que tem que ser resolvido no dia. Porque essa história de que amanhã eu faço pode ser tarde demais, amanhã eu mudo pode ser tarde demais. E ainda que eu não morra, eu deixei para amanhã, já fica mais difícil. Porque se Deus me dá uma direção, se eu passo através da palavra ter uma clareza do que eu devo fazer, Ele ilumina o meu entendimento, eu tenho graça naquele momento. Se a pessoa perde aquele portal, ela vai endurecendo. Toda vez que uma palavra vem e eu não dou a resposta certa, eu não faço aquilo que a palavra está me direcionando a fazer, eu vou endurecendo, a mente vai cauterizando. Eu vou me conformando com a situação. É isso que acontece com muitas pessoas. Não é falta de direção, é que ele já se acostumou, ele já se conformou, ele já aceitou a situação. Não aceite. Levante-se, posicione-se. Você
como homem, como chefe do seu lar, da sua casa, você tem a responsabilidade. Lembre-se, né? Se o cabeça não cresce, trava a família. A nossa obediência afeta toda a nossa família. Você precisa se levantar como a fronteira, protetor dessa casa. E assumir responsabilidade. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Toda a família aqui foi marcada pela fé do cabeça dessa família. Porque se o cabeça não cresce, trava a família. Definitivamente Deus quer que assumamos responsabilidade. É uma tendência do ser humano por medo e covardia transferir responsabilidade. Desde o princípio nós vemos isso. Quando Deus confrontou a mulher jogou para o homem. O homem, por sua vez, transferiu para a serpente. Ontem eu falava de Abraão e Sara. E quando a Sara deu a ideia de formar família, a Sarai ainda, né? Formar família por meio da serva. O Abraão não fez nenhuma objeção. Aceitou sem resistência aquela ideia tola. A consequência não demorou a chegar. Quando o problema se instalou na casa, a Sarai jogou para Abraão: ó, minha serva está me desprezando. Como quem diz, faça alguma coisa. O Abraão: a serva é sua, está em suas mãos, você que resolve. E nós vemos quanta perda de tempo. Quanta coisa poderia ser evitada se uma pessoa, e a ideia é que o homem, o cabeça seja essa pessoa. Que o homem se levante, que o homem assuma a responsabilidade. Que o homem atue como uma autoridade, como fronteira, como limite. O Abraão podia ter dito a Sara: não, eu não vou ceder para isso. Mas cedeu. E depois ficou naquele empurra. Olha o que a minha serva está fazendo. Eu dei ela a você e agora está me humilhando. A serva é sua, faça o que você quiser fazer. Ou seja, havia inconsequência, havia negligência, havia transferência de responsabilidade. Ninguém queria assumir responsabilidade, se posicionar, fechar portas. Um jogando para o outro e a vida de ambos travada. Levante-se como autoridade na sua casa. O problema da sua vida não é seu cônjuge, seus filhos. A mudança que você quer ver na sua casa, ela depende de você. Você muda e você constrange a mudar. Você se posiciona, você rompe com o padrão, você toma decisões e você vai constrangendo os demais, vai influenciando. Em nome de Jesus, feche as portas que precisam ser fechadas.
lide com o que tem que lidar. Responda para você mesmo: se hoje fosse o último dia da sua vida, você deixou uma construção sólida? Ou seu castelo foi construído na areia? O que é que você vai deixar? Porque o que marca é o que fica. É o que a gente deixa. Tinha um lado bom, mas o que esse homem não tratou quase que anulou todo o lado positivo. É discípulo de profeta, teme a Deus, mas a área doente, deficiente, quase ofuscou todo o resto. Apesar de temer a Deus, sua negligência, sua procrastinação quase custou a vida dos filhos. Estava escravizando os filhos. Tome a decisão aqui que você vai ser uma pessoa diligente. Que você não vai receber direções, orientações do que fazer, de como fazer, e deixar passar, ignorar, desconsiderar. Ou por incredulidade, por não saber como, por racionalizar. Fazer vista grossa ao que precisa ser lidado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, meu Deus, para que um senso de responsabilidade tome a vida de cada homem que está aqui, que está na transmissão. Que cada um, meu Deus, se levante como uma autoridade, e uma autoridade diligente, responsável, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que cada homem aqui, meu Deus, esteja tomando a decisão de construir, meu Pai, uma casa firme. Meu Deus, construir uma estrutura forte, que vai dar condições para os filhos construir em cima. Que se havia, meu Pai, áreas de negligência, áreas ainda não tratadas, não lidadas, deficiências não trabalhadas, meu Pai, que agora esse homem esteja se levantando e decidindo, meu Deus, se falta conhecimento, se não sabe como fazer, se falta visão, que comece a buscar do Senhor discernimento, sabedoria, que tenha, Senhor, a humildade para pedir ajuda, que não viva, meu Pai, como se o tempo fosse limitado, porque nós temos que viver com essa perspectiva. Hoje é o dia que eu não tenho amanhã, pode ser o último dia da minha vida. E se for o último dia da minha vida, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu lidei, eu confrontei, eu amei, eu cuidei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou deixar uma carga de bênçãos. Quando eu partir, eu vou deixar bênçãos ou problemas. Meu Deus, que cada um comece a refletir sobre isso, meu Pai, e se vê, meu Deus, que de alguma forma vai deixar um peso, uma carga negativa, que agora essa pessoa se levante como um reparador de brechas,
Saia reparando, meu Deus, o que não fez direito. Saia fechando as portas. Para que quando, meu Deus, ela partir, meu Pai, ela possa deixar saudade, meu Deus. Quando ela partir, meu Pai, que possam lembrar dela, meu Deus, como alguém que aliviou, que facilitou, que cobriu, que abençoou, que cuidou, que não foi egoísta, que não foi negligente. Oh, meu Deus, levanta. Nós vivemos numa geração de homens fracos, mimizentos, irresponsáveis, egoístas, meu Pai. Esse é o padrão que está aí fora. Gente que transfere responsabilidade. Gente que só quer saber dos seus direitos, mas que foge da responsabilidade. Vivemos, meu Pai, um tempo de jovens tão perdidos, sem identidade, porque os pais, os homens, não estão cumprindo com o seu papel. Ajuda-nos, meu Deus, a cumprirmos com o nosso papel dentro da nossa casa. Sermos um modelo, sermos uma referência, um exemplo, meu Pai, de fé, de responsabilidade, de integridade. Ajuda, meu Deus, ajuda, traz a consciência de cada um, o que deve ser feito, o que deve ser reparado, em quais áreas, meu Pai, tem havido negligência, e que haja um despertar, meu Deus, e que se levantem homens fortes, homens que vão cobrir, que vão liderar, meu Deus, que vão conduzir a família de tal forma, de tal maneira, meu Deus, que vão abençoar, acumular bênçãos, facilitar a vida da próxima geração. Homens que vão vencer as guerras que talvez seus antepassados não venceram, e dessa forma, meu Deus, vão preparar o caminho, pavimentar o caminho que os filhos descendentes vão percorrer. Em nome de Jesus, eu oro para que hoje portas sejam fechadas. Eu oro, meu Deus, para que a unção comece a fluir na vida dessa pessoa de tal forma, de tal maneira, meu Deus, que ela veja uma virada acontecer, uma mudança radical acontecer. Em nome de Jesus, dá coragem, dá humildade, meu Pai, dá disposição para cada um aqui, meu Deus, se levantar e não perder mais tempo, não perder mais oportunidades, que talvez essa pode ser a última. Tem gente que não passa de hoje, meu Pai. Quantas pessoas que hoje terão esse dia como o seu último dia de vida. E se hoje, meu Pai, for o último dia que ela termine, meu Deus, com a sensação de dever cumprido. Eu fiz, eu reparei, eu pedi perdão, eu fechei as portas. Em nome de Jesus, eu lidei com as coisas. Eu não joguei para amanhã, eu não deixei para depois. Que cada um entenda isso, meu Deus. E governe bem a sua própria casa, governe a sua família, conduza seus filhos. É o que eu peço. Abençoe esses homens, os que estão aqui, os que estão pela transmissão. Que nós possamos ter, meu Pai, homens fortes dentro desta igreja, no Ministério Mudança de Vida, homens que vão mudar o mundo, vão fazer a diferença. Em nome de Jesus, é o que nós declaramos, é o que nós possuímos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Seja conosco, meu Pai, durante todo esse trabalho.
nas orações, nos demais cultos. Continua falando, continua, meu Pai, descortinando, abrindo os nossos olhos, nos dando clareza sobre nós mesmos, meu Pai, nos ajudando a ver o que não estamos vendo. Em nome de Jesus, eu te peço isso, meu Pai. Abra os nossos olhos, a nossa mente. Ajuda-nos a ver o que ainda não vimos, entender o que ainda não entendemos, meu Deus. E nos dê, Senhor, a graça que precisamos para nos levantar, para nos posicionarmos, meu Pai, com responsabilidade perante o nosso lar, perante a nossa família, ocupando o nosso lugar, meu Deus, agindo de forma diligente, responsável, agindo a nossa fé, vencendo, meu Pai, os demônios que talvez tiveram poder até hoje. Em nome de Jesus, eu abençoo esses homens, eu peço a tua bênção sobre o nosso trabalho, que seja um dia de poder, de glória, de crescimento, de vitória, de mudanças, de aprendizado, que ninguém saia daqui o mesmo, Senhor, de cada trabalho, que possa sair cada vez melhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, pelo que fez aqui hoje. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.